Olá, alunos! A aula de hoje é português. Eu sou a professora Adriele e juntos vamos aprender o gênero textual Histórias em Quadrinhos. Vocês conhecem histórias em quadrinhos? Já ouviram falar? Vocês têm alguma história em quadrinhos favorita? Histórias em quadrinhos é um nome dado à arte de narrar histórias por meio de imagens e textos, dispostos em sequência, que normalmente são na horizontal. Essas histórias possuem fundamentos básicos da narrativa: enredo, personagem, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e linguagem não verbal. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito de trazer o leitor para dentro da história que está sendo contada. Para comunicar a fala dos personagens, são empregados balões com textos. O formato desses balões também transmitem intenções distintas. Por exemplo, os balões que têm a linha contínua, eles indicam o tom de uma fala normal. Os balões que têm as linhas pontilhadas, eles indicam que o personagem está sussurrando. Os balões que têm o formato de nuvem, eles apontam pensamentos do personagem. E o balão que tem as pontes agudas, eles indicam gritos. Outro recurso que também é bastante utilizado nesse gênero textual são as onomatopeias. Vocês sabem o que é uma onomatopeia? Onomatopeias é definida como uma palavra que tenta reproduzir um som. Por exemplo, aqui, ó, o som de bum é uma explosão. Ou então cabrum, o som de trovão. Ou então tic-tac, que é o relógio, que é o barulho que o ponteiro do relógio faz. No Brasil, a primeira história em quadrinhos, ela chamou-se Tico Tico e ela foi publicada em 1905. E só em 1960 é que o público brasileiro teve a primeira história em quadrinhos colorida, que se chamou A Turma do Pererê. Porque antes, todas as histórias que eram publicadas, elas eram publicadas em preto e branco. Então, A Turma do Pererê foi a primeira história em quadrinhos que foi publicada em cores. Ainda nesse tempo, na década de 60, surgiu a história mais famosa do Brasil. Vocês sabem qual é a história mais famosa do Brasil? A história em quadrinhos? É a Turma da Mônica. A Turma da Mônica é a história mais famosa do Brasil e ela foi criada pelo Maurício de Souza. Ela ficou tão famosa, ela fez tanto sucesso que nos dias de hoje ela é publicada em mais de 40 países e traduzida em mais de 14 línguas. Então ela é muito famosa. Imagine, 40 países é muito país. Então aqui hoje eu trouxe uma tirinha para vocês. Uma tirinha não verbal. Ela não possui texto, não possui balão. Ela possui apenas uma onomatopeia, que está indicando o som de sono, né? O som de ronco. E aqui o balão de pensamento. Esses são os únicos textos que tem aqui. Então a gente vai fazer a leitura dessa tirinha e depois nós vamos discutir qual é a mensagem que essa tirinha está trazendo pra gente. Então aqui, o Cascão chegou em casa e se deparou com um tapete na porta da casa dele, onde está escrito "Limpe os pés". No segundo quadrinho, temos o Cascão deitado no chão, dormindo. E a mãe dele, quando abre a porta, leva um susto e fala: "Cascão, tipo, o que você tá fazendo aí?" E a mensagem dessa tirinha: nós sabemos que o Cascão não gosta de tomar banho, o Cascão não gosta de lavar o pé, o Cascão não gosta de lavar a mão, ele não gosta de nada que envolva limpeza na vida dele. Então, como ele chegou em casa e se deparou com esse tapete, limpe os pés, ele pensou, né? Eu vou ter que limpar meu pé para poder entrar em casa, então acho que é melhor eu dormir aqui. Então ele acabou dormindo lá fora mesmo. E a mãe dele levou um susto quando viu ele dormindo lá fora, né? Se mostrou surpresa. Cascão, pensou, né? Cascão, o que será que esse menino tá fazendo ali? Então agora que vocês já sabem o que é onomatopeia, já sabem o que é os balões, para que eles servem, a função deles, que tal vocês fazerem uma história em quadrinhos criada por vocês mesmos? Ia ser muito legal, né?
Então, criem a história de vocês, usem a criatividade e usem todas as características que foram apresentadas na aula. Boa sorte! Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado.